Boa noite, Daisy. Semana passada tinha o quê? Tinha 10 pessoas, hoje tem uma. Né? Mas não tem problema, a gente vai dando essas aulas aqui em Cambuí mesmo. Que nem eu já informei na aula da semana passada, o negócio está escorregando lá para São Paulo, né? Então não sei nem se esse curso, quer dizer, pretendo terminar esse do Deepak Show para aqui em Cambuí, mas vai ser foi só o Caminho Infinito e esse aqui. O próximo já vai ser em São Paulo. Então vamos fazer como de costume, uma pequena meditação para a gente preparar a consciência. O Joel, nas aulas e palestras dele, ele fazia às vezes bem mais, né? Meditações com o pessoal mais longas e mais vezes, acho que às vezes 3 ou 4 vezes de 5, de 10 minutos por aula, né? Então essas meditações do início da aula, elas preparam a consciência para falar do material, para a gente receber o conteúdo. E esse tipo de meditação de 2 minutos, 3 minutos, elas podem ser feitas 4, 5, 10 vezes por dia com a maior tranquilidade. Já é um treino, que como a gente estava conversando antes de começar a aula, você estava perguntando da meditação, é muito difícil no começo, porque as pessoas têm extrema dificuldade em ficar sozinhas consigo mesmas. Imagina quietinho, de olho fechado, respirando, bonitinho. O pensamento come pela perna. Agora, é ali que a gente vai observar o ego. Começar a observar, né? Porque não tem como observar o ego sem fazer um trabalho com a sombra, sem entender desse assunto. Agora, não é só olhar, dar uma olhadinha lá no efeito sombra da Debbie Ford. Ah, bom, já entendi como é que trabalha a sombra. Não, isso está cheio de nuances e detalhes que as pessoas estão tão acostumadas a julgar e criticar que elas não percebem como trabalhar a sombra. E sem trabalhar a sombra não tem unificação. Isso não existe. É impossível. Queria começar a aula com alguns apontamentos aqui sobre, porque quando eu edito eu anoto alguma coisa que falo, não, aqui essa informação pode ser melhorada. Teve um momento na aula passada que eu falei livro revólver e não é filme revólver do Jason Statham, né? Então corrigindo, é filme revólver e não livro revólver. E queria explicar também por que lá na nuvem do Google, que a gente fornece o link, né, que a gente tem lá mais de 30 livros, o arquivo PDF gratuito, que não é para o pessoal se perder na nuvem, não. Lá o principal lá é o Universo Autoconsciente, o Campo da Aline McTaggart, né, o Caminho Infinito, e o resto é a gosto da pessoa. Mas não adianta se perder ou querer ler tudo. Tem que dar um foco, ler o Universo Autoconsciente 1 ou 2 vezes, o Campo da Aline McTaggart é a mesma coisa, e o Caminho Infinito tem que virar o livro de cabeceira, né? Ler, reler, reler e reler, até entender, até pular nos outros livros do Joel. Então lá na nuvem só tem do Joel o Caminho Infinito, porque esse livro é um projeto, esse livro PDF gratuito na internet da Martin Clarity, é um projeto dessa editora para disponibilizar o livro gratuito para toda a população do Brasil. Então a seriedade que essa editora enxergou na divulgação gratuita desse livro, porque está escrito lá, projeto, Martin Clarity, tal, quando a pessoa vai lendo antes de começar lá o livro, né? Então por isso que só tem o Caminho Infinito do Joel lá, porque é para dar ênfase. Poderia ter arrumado os outros livros do Joel PDF colocado lá? Podia, mas eu faço questão de deixar só o Caminho Infinito, para as pessoas entenderem a importância que a Martin Clarity tem nesse processo com os livros do Joel, porque ela que é detentora dos direitos autorais do livro do Joel, né? Também queria fazer um apontamento aqui com relação que muita gente vai atrás de mecânica quântica, que eu costumo dizer que é o anzol dourado, né?
É porque querem prosperidade a todo custo. As pessoas querem prosperidade para aumentar a zona de conforto. Isso é uma tremenda autossabotagem, né? Aí depois diz que mecânica quântica não funciona. Mecânica quântica é para entender que existe um Deus, existe um todo, e que existe uma mecânica de funcionamento desse todo, que é amor, compreensão, estudo, dedicação, trabalho. Ninguém, como eu já disse em uma ou outra aula, ou até em palestra, o átomo gira quase 300 mil por segundo, ninguém vai lá e 5 conto, que agora aumentou o preço, né? 5 conto o litro da gasolina e enche o tanque do átomo. Não, ele funciona o tempo todo com energia free direto do vácuo quântico. E o ser humano não quer trabalhar? Ele quer fazer menos. Ele quer ganhar mais e fazer menos. É impressionante, né? Então isso aí é andar na contramão de entender mecânica quântica. Pensar dessa forma. Então as pessoas ficam atrás de palestrante da dicas e truques, palestrante da Zolo não sei o quê, achando que vai ficar escutando palestra, escutando dica não sei o quê, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado. Uma hora esse povo vai cansar disso. Uma hora esse povo vai chegar na informação do Joel e vai começar a estudar e entender o que realmente interessa. Porque que transformação interior, que transformação íntima que a gente tem que passar só correndo atrás de dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, uma hora, né, o objetivo do meu trabalho é esse, né, é que as pessoas entendam uma informação mais trabalhada, melhorada, mais clara, com mais detalhes e total clareza com relação à parte emocional que envolve o processo. Não adianta nada ficar atrás de técnica disso, técnica da curso não sei das quantas, vamos fazer assim, né, curso de 30 dias não sei da onde. Eu acho que vai ter hora aí que tem gente que vai começar a nem ter audiência mais. Porque é muita fantasia. Então, um apontamento com a relação ao dinheiro, né? Que no livro Praticando a Presença, do Joel, que isso aqui não é uma dica. A gente tem que entender os 4 livros do Joel para começar a entender alguma coisa. Mas é uma informação importante para despertar a curiosidade das pessoas de ler o Praticando a Presença também. Que o Joel diz que quando a gente lida com dinheiro, quando a gente paga alguma coisa ou fornece dinheiro a alguém, a gente tem que inverter o pensamento. Quando o dinheiro sai da nossa mão, a gente tem que pensar como se estivesse recebendo dinheiro. E quando o dinheiro entra no nosso bolso, ou chega até a nossa mão, a gente tem que pensar o contrário também. Nossa, agora eu estou doando dinheiro. Eu estou pagando. Inverter essa relação emocional com o dinheiro, para sair do negócio, o escorpião no bolso, sabe como é que é? Meu Deus, não, pagar eu não quero. Então, todo mundo gosta de receber, mas de pagar as pessoas têm aquele ranço emocional com relação a pagar contas, pagar dívidas ou gastar dinheiro. As pessoas têm dó do dinheiro. Quem tem dó do dinheiro, que tipo de emoção que a pessoa está emanando? Ela está entrando que tipo de frequência ela está entrando? Até que você tinha tocado no assunto, né? Como é que você falou? Síndrome de pobreza? Um negocinho assim. A síndrome de pobreza deriva disso daí, né? Isso é um pequeno apontamento com relação... Porque o Joel fala de prosperidade. No Caminho Infinito tem lá o capítulo 9, é o suprimento. Né? No fechamento da vinheta agora dessa série especial Deepak Chopra, eu coloquei lá uma frase que é do Morfeu, do Matrix 1, de 1999, que existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então a turma que está na mecânica quântica e assistindo tudo quanto é palestrante, eles estão conhecendo o caminho. Olha, tem mecânica quântica, que legal, né? Pensamento positivo. Sem trabalhar o ego, sem conhecer a sombra, impossível. Sem desenvolver superego. A mudança é muito pequena, não acontece nada. Tudo com muito esforço, tudo muito trabalhoso, porque no começo é assim mesmo. Mas a maioria não muda nada. Ele muda moralmente um pouco e acha que aquilo é o suficiente para transformar a vida completamente. Aí assiste um, assiste outro, assiste outro e cadê resultado? Então, o que é percorrer o caminho? Percorrer o caminho é entender o todo ou o Deus com profundidade.
é transformar, é estar no mundo e não ser do mundo, é entender o que é consciência crística, o que é deixar a centelha agir. Quando que esse povo vai parar com essa ilusão? Quero fazer um outro apontamento aqui com relação... Quando entrar no meu canal no YouTube, pessoal, entra lá, coloca lá o meu nome, coloca lá Psicanálise da Alma ou coloca Sandro Lambert, vai achar o meu canal. Entrou no canal, tem lá, aparece, né? Vamos entrar aqui, vamos fazer junto aqui. É uma informação com relação às playlists. Tem gente que não sabe o que é playlist dentro de um canal. É a organização do material dentro do canal no YouTube. Então tá lá, coloca o meu nome. Aparece lá, Psicanálise da Alma, Sandro Lambert. Aí aparece os vídeos. Tem aqui início. Logo na direita tem vídeos. E o terceiro item no cabeçalho aqui é playlists. Então quando clica aqui nas playlists, tem lá Deepak Chopra série especial, que é a que nós estamos gravando. Nem sempre aparece nessa ordem, mas são pastas, né? Vídeo informativo a Psicanálise da Alma, documentários importantes, áudios de estudo a Psicanálise da Alma. Tem uma pastinha aqui, ó, Vácuo Quântico a Caixa, documentário. A outra pastinha do curso Terapia o Caminho Infinito, com todas as aulas organizadas e na ordem. Tem a pastinha aqui, o Quarteto Fantástico, que aqui eu coloco indicações de palestra da Lúcia, do Clóvis, do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella. Tem uma outra pastinha aqui, Meditação. São reportagens científicas com relação à comprovação científica da transformação do cérebro através da meditação. Aí tem uma outra pasta aqui, Palestras Desmistificando a Mecânica Quântica. Né? E mais algumas coisinhas aqui. Então quem quiser olhar a organização do material, acessa playlists dentro do canal. Eu fiz também um comentário na aula número 2 dessa série especial de Deepak Chopra, dizendo que a mecânica quântica, quem está tratando mecânica quântica fora aí, de forma séria, que é 1 ou 2, porque o resto está no pensamento mágico. O resto está dando curso de prosperidade. E mecânica quântica não é só isso. Certo? Para chegar na tal da prosperidade, a pessoa tem que passar por uma transformação. Ela tem que entender o todo ou Deus. Existe uma dinâmica para esse todo ou Deus funcionar. E essa dinâmica é amor. Aquele negócio que a gente estava falando, que não foi frase minha. Por que a gente ama tão mal e porcamente? Porque a gente não sabe ser canal desse amor. Como eu já disse aqui, o canal desse amor, ele começa no intelecto. Como a gente não sente e não pratica que nunca. Então aí fica milênios e milênios, que nem eu falei na outra aula. Então a mecânica quântica, quem está tratando ela de forma séria aí fora, jogou uma grande rede. Uma rede de malha fina para pegar peixe de tudo quanto é tamanho. Girino, até micróbio, né? Pegar tudo. Olha, fica sabendo de mecânica quântica aí, ô praga, né? Ó, existe mecânica quântica, existe eletromagnetismo, a coisa é séria. Tudo que você pensa, sente, fala, cria a sua realidade. Que não tem um Deus Papai Noel, não. E agora, você vai fazer o quê? Vai rezar para quem? Como é que entra em comunhão com esse todo? E o trabalho do Joel trata isso de forma maravilhosa. Por isso que está existindo, né? Nós estamos fazendo essa série especial Deepak Chopra para mostrar que o Deepak está tratando o mesmo assunto. Então, aqui no Caminho Infinito, quando eu estava editando a aula, eu lembrei dessa frase aqui na hora do Caminho Infinito. Ó. Mesmo na metafísica, é o capítulo 10, Sabedorias. Mesmo na metafísica e na prática espiritual, o enfoque tem sido mais e maiores peixes na rede, em vez de deixe suas redes e siga-me. Então, mecânica quântica, gente, é deixe as suas redes e siga-me. E agora? Agora caiu a casa, né? Que nem o Joel falou outra frasinha aqui, né? Quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nos céus aqui mesmo, no reino interior do seu próprio ser.
Então, quando eu lembrei do peixe aqui, porque a minha correlação com que agora a gente está jogando uma rede de malha grossa com o Joel, para pegar peixe maior. Pegar peixe maior é gente que quer entender o assunto com seriedade, sair do bueiro do pensamento mágico. Então, essa ênfase que eu dei a pegar peixes maiores não tem a ver com ganância, não tem a ver com mensuração de resultados. Significa passar uma informação mais clara, mais precisa para a gente que está a fim de resolver os seus problemas, de resolver os seus conflitos emocionais, para poder ver a sua vida de ação resolvida. Porque como o Joel diz, né, tudo que se manifesta no externo é consequência de uma maturidade do interno, é um espelho. Então, eu não estou falando de peixes, pegar peixes maiores não está relacionado a obter um resultado maior. Estou falando pegar gente que quer estudar de forma séria, que quer fazer, porque vai ser uma minoria, né? Então, mecânica quântica é isso, ó. Mesmo na metafísica e na prática espiritual, o enfoque tem sido mais e maiores peixes na rede. Isso lá no tempo do Joel, hein? 1930, 1900 e pouco, já era assim. Em vez de deixe suas redes e siga-me. Ou seja, ele estava ensinando o negócio. E o negócio é assim até hoje. Então, fazendo esse apontamento, lembrando que quando eu falei que a gente está aqui para pegar peixe maior, não é atrás de ganância, não. É pegar gente que quer entender o assunto de forma séria, né? É separar o joio do trigo. A separação do joio do trigo é interna, não é julgando as pessoas. É dentro da gente que a gente começa a ver essa desarmonia do mundo, começa a perceber o que é o trabalho com a sombra, o que é esse espelho de sombra. A gente sente o incômodo, mas é aí que começa a transformação. Para fazer isso sozinho, a pessoa tem que estudar bastante. E estudar um material seleto. Não adianta nada ficar vendo todo mundo aí de mecânica quântica e ficar vendo um monte de bobagem. Com relação a Ana não estar aqui hoje, semana passada a gente estava falando daquela coisa de segurança, lembra? Que surgiu aquele assunto da preocupação, como é que acontece as coisas ruins e tal e tudo. O Joel fala lá na cura pelo espírito. Tem um caso lá de duas pessoas religiosas, uma mais instruída e uma um pouco menos. Aquela um pouco menos era um pastor, aí ele fica rezando, ele vai pegar uma estrada com a família, pede proteção para Deus, para proteger ele dos bêbados, dos acidentes, não sei o que, dos maus motoristas. Aí o cara saiu na pista, teve um acidente gigante com ele e ficou em coma 2 semanas. Aí quando ele estava se recuperando, foi lá um outro pastor mais instruído conversar com ele. Ele falou, mas como? Eu rezei tanto para Deus para não acontecer isso comigo. O cara, mas estava criando a situação. Você quer que Deus faça o quê? Que te envolva no chumaço de algodão? Está numa cura pelo Espírito isso. Né? Então, a Ana tinha feito um comentário, então a gente vai fazer o quê? Vai criar holograficamente uma situação. Aquele negócio de holograficamente, tenha santa paciência, que está vendo certas palestras por aí, então fica entrando nessa história, né? Então eu anotei aqui, se nós formos cocriar segurança holograficamente, estaremos com medo do mal. Você vai ficar criando a segurança? Não, a segurança é uma certeza, é uma tranquilidade, é um fazer soltando. Não, eu vou imaginar aqui uma situação de segurança. Se imaginou é porque já está fazendo o contraponto da situação. Né? Que nem a gente tem falado muito do pensamento mágico, o bueiro do pensamento mágico, essa tremenda sabotagem que é entender mecânica quântica dessa forma, né? As mudanças vêm, mas só fazendo o que gosta, estudando e meditando incansavelmente e ininterruptamente. Estuda, trabalha e medita, estuda, trabalha e medita e avalia as emoções e o comportamento. O material do Joel Goldsmith vai trazer muita claridade na informação para o pessoal que está estudando mecânica quântica. E os comentários já estão aparecendo nos vídeos. O pessoal já percebeu isso daí, nas aulas e no material que está sendo estudado. Né? Queria dizer aqui que o atendimento, isso o pessoal tem percebido, né? Chamada de vídeo, presencial, o atendimento muitas vezes tem um nível maior que a própria aula.
tem o mesmo nível das aulas, em algumas sessões o nível chega a ser mais alto que o das aulas, porque trata no particular, o ponto de vista particular da pessoa, que as pessoas estão cheias de questões e mandando um monte de perguntas. Só dá para tratar isso no particular, a não ser que a pessoa estude muito sozinha o material do Joel e assista, porque o curso Terapia com a Minha Infinita tem que pegar lá da aula, vem escutando, vê lá essa informação que eu estou passando, não faz sentido. Não estou inventando nenhuma bobagem, foi muitos anos de estudo, é o domínio do assunto. Que nem quando a gente quer fazer algo, a gente se especializa no assunto a ponto de conhecer e ter uma certeza de falar, ninguém vai me impedir de fazer isso. É isso que as pessoas têm que fazer para alcançar sucesso e prosperidade, né? Então as mudanças vêm para a pessoa que quer a mudança entendendo mecânica quântica, mas só fazendo o que gosta, estudando e meditando incansavelmente. E ainda tem que trabalhar a sombra do outro da sociedade o tempo todo, né? Quando a gente fala que trabalhar a sombra, as pessoas não fazem noção de quanto detalhe tem que ser esclarecido no atendimento individual. É lógico que vai ser impossível atender um mar de gente. Por isso que a gente dá o máximo de informação e esclarecimento nas aulas, né? Então por isso que a gente vai caprichar também agora nesse série especial do Deepak Chopra. Vamos lá, né? Para a aula de hoje. Tá vendo? O discursinho hoje foi menor. Mais leve. Agora vamos passar para as 7 leis espirituais do sucesso e ver como podemos aplicar nas nossas vidas. Porque tem gente que fala, 7 leis espirituais do Deepak Chopra, já li. Como assim leu? Leu uma vez e passou batido? É livro para ler 10 vezes. Se eu tivesse lido isso aqui 15 anos atrás, ia passar batido, né? Eu estou julgando? Não, estou me colocando lá na farinha do mesmo saco, né? Hoje a visão é diferente, porque a visão é ampliada. A gente fala, peraí, o que tem aqui? O que é que o Deepak Chopra está explicando aqui? Porque eu enxerguei aqui a mesma coisa que está no material de Joel. Vamos lá, né? Primeira lei, a lei da potencialidade pura. Aqui na lei da potencialidade pura, ele está explicando o que é campo unificado, o que é o vácuo quântico, é uma energia onipresente, certo? É a fonte de toda a criação, que consiste na consciência pura, ou seja, a potencialidade pura, procurando exprimir o não manifesto através do manifesto, ou seja, tudo que existe é o não manifesto tornado manifesto, é o verbo tornado carne, né? Então, carne é só um nominho para explicar que existem coisas materiais. Quando percebemos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, aliamos-nos ao poder que manifesta tudo no universo. O que é isso? Que eu já disse que tem gente passando pelo trabalho da psicanálise da alma e chegando nos insights dessa situação, percebendo que a pessoa é consciência, que ela não é o pensamento e não é o corpo. Ela percebe isso. Ela olha para o braço dela e fala, o que eu estou olhando aqui? É o que o Joel fala, né? Que a gente chega num nível de consciência em que a gente percebe que existe uma face sorridente por sobre os nossos ombros ou uma mão forte sobre a nossa. É perceber Deus ali, o todo. Aqui. Quando percebemos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, aliamos-nos ao poder que manifesta tudo no universo. Isso quando a pessoa chega lá no centro do seu ser, né? Tem que estar com a sombra completamente trabalhada, entendendo o outro, entendendo os problemas, não manifestando nenhum tipo de frustração. Ela acaba o sofrimento na pessoa. Essa que é a lição do Sermão da Montanha, né? Essa semana eu publiquei de novo lá na Psicanálise da Alma no Facebook e na minha página no Facebook o link da palestra do Sermão da Montanha que eu dei lá no Salão do Rotary, né? Porque é uma palestrinha difícil de engolir, difícil. Palestrinha para assistir meia dúzia de vezes, no mínimo, para ver se entende alguma coisa. Né? Mecânica, Sermão da Montanha, Mecânica Quântica e Sermão da Montanha. Tá lá no canal. Porque a hora que eu entendi o Sermão da Montanha, eu falei, não, vou preparar uma palestra aqui sobre o Sermão da Montanha, porque o que é isso aqui que eu estou vendo aqui? Né? E ninguém enxergou? Não, ninguém enxergou. Tem uma pessoa aí que sabe
da situação. Ó, no princípio não havia existência, nem não existência. Todo este mundo era feito de energia não manifesta. Então, isso aqui não lembra Gênesis? Lá da Bíblia? No princípio não havia existência, nem não existência. Todo este mundo era feito de energia não manifesta. Ele era e é. Porque ele é a energia não manifesta presente aqui e agora, tempo real. E aí ele torna tudo manifesto em tempo real. Então o não manifesto está aqui, está em todo lugar o tempo todo. O universo respirava sem movimentos, através do seu próprio poder. Nada mais havia. Hino da criação, Rig Veda. Aqui ele está fazendo um apontamento, né? A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Então, o que é a lei? A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Aí vamos refletir sobre essa frase, né? A gente lê a frase e lê de novo, e lê de novo. Mas como assim? Não entendi o que está sendo dito aqui, né? Tem que entender o negócio. Não tem lei espiritual nenhuma, é para entender o conceito de vácuo quântico, entender que existe uma onipresença. Ó, a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Que lei? Foi uma forma que o Deepak achou de se explicar para a pessoa chegar no entendimento de que existe uma onipresença, existe uma energia onipresente. Voltando aqui, ó. Quando percebermos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, a nossa consciência, esse ser que observa, que pensa, que raciocina, que acumula informação de vidas e vidas, é um próprio pedacinho dessa energia. Aí a gente ocupa um corpo cheio de ego, cheio de vontades, né? Primeiro eu. Isso é andar na contramão do entendimento de mecânica quântica, o primeiro eu. Como o Joel diz, né? Os reis da terra são servidos, os reis do espírito são servidores. Então, quando a gente aprende a doar a energia de compreensão e paciência para todas as situações, a gente está praticando o quê? Ahimsa, não violência total. A gente não falou um pouquinho de yoga lá no final da última aula? Então, o que é ahimsa? É não violência externa e interna, para o outro, para as situações e contra nós mesmos. Violência zero. O Joel fala disso no último capítulo da Cura pelo Espírito. Ele fala assim: nada nesse mundo me é hostil e eu não hostilizo ser algum. Então o material está trabalhado aqui no Sami, né? Não tem negocinho aqui, ó, que a gente vê aí. Se as pessoas prestam atenção nos palestrantes para ver se ele não está com um negocinho aqui, ó. Quando ele está com um negocinho aqui, é que ele trabalhou o texto, ele precisou ficar trabalhando o texto lá para depois dar uma aulinha mais ou menos. Então a gente está escutando o que ele preparou, gravou e está falando. Aqui não tem isso, aqui a gente vai falando, vai explicando, porque ou sabe ou não sabe, né? Quem prepara materialzinho não sabe direito, precisa preparar para sair um negócio mais ou menos. Ó, esta lei, a lei da potencialidade pura, baseia-se no fato de sermos, no nosso estado essencial, consciência pura. Então, o que o vácuo quântico ou o campo unificado é? Consciência pura, Amit Goswami, o idealismo monista. Né? Vai refletir, vai ler para entender o que é idealismo monista. Então, o todo é consciência pura. Nós fazemos parte dessa consciência. Até quando nós vamos ficar lutando contra o todo? Que enquanto não trabalhar a sombra em nós estamos lutando contra o todo. O outro é o todo. Ó. A consciência pura é potencialidade pura. Constitui o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Então, tudo que existe, a questão arquétipo, né? Tudo que existe, esse mouse, a agenda que está aqui embaixo, servindo de mousepad para mim, o copo, o notebook, a mesa, até o próprio ser humano é um arquétipo. Tudo que existe é um arquétipo manifesto, que não é de átomo, não tem o Bose-Einstein, não manifestou, tá.
Então vamos supor que um dia, vamos hipoteticamente, que um dia não haja mais planeta Terra. Não existe isso aqui, vire pó. Em algum lugar do universo, longínquo e distante, no infinito, pode surgir outra civilização, começando desde a Idade da Pedra. E um dia lá vai ter um copo. O arquétipo vai manifestar. Então tudo que existe no universo é uma coisa que já existia em outro lugar. Manifestou naquela civilização, naquele tempo, naquele período, para evoluir. Benesse. É o próprio reino. Posso perguntar? Pô, lógico. Isso aí tem a ver com essa informação de ser holográfico? Ou não? Não nada a ver com essa questão? Se a gente for entender que holográfico é uma coisa, é o manifesto, é o imanifesto tornado manifesto, é uma holografia, né? É que tem gente usando a palavra holografia de uma forma tão precária que criou mais um subterfúgio, mais uma forma, não, vamos pensar que vamos criar uma holo não sei o que vai ajudar na situação. Entendi. E deixa eu mais uma coisa pra você. Essa questão da mente universal, que o Murphy fala, assim, ele Joseph Murphy. Assim que, por isso que, por exemplo, é por causa do que você está falando também, descobre uma coisa no Japão e descobre praticamente ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Então, em que ponto que eu quero chegar? Que qualquer coisa que vai ser descoberta já existe. Agora, quem é a mente beneficiada pela ideia que vai ser descoberta? Porque ele vai ter prosperidade em função disso, não vai? É quem está preparado. Quem está preparado, quem está mais unificado. Quem está mais unificado tem mais amor, mais harmonia, mais felicidade, mais alegria, mais produtividade. Ele tem criatividade. Só que tem que ser uma criatividade sem ganância. Né? Isso aqui foi para a gente dar uma palhinha da explicação sobre arquétipo, né? Então tudo que vai existir já existe, mas quem é que vai ser canal? Então a psicanálise da alma já existia, ela apareceu só. Tudo não é santo. A consciência pura constitui nossa essência espiritual. Isso é o quê? A própria consciência do indivíduo, do ser. A sabedoria pura, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito. Olha lá, meditação na situação. Acabei de pensar em meditação aqui. A sabedoria pura, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a beatitude constituem outros atributos da consciência pura. O que é beatitude? Estado de paz e graça, no livro do Deepak Chopra. Então a pessoa lia, eu vi já li uma vez, leu uma vez e não entendeu nada. Quem leu uma vez só e pulou para o outro não entendeu foi nada. A sabedoria pura, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a beatitude constituem outros atributos da consciência pura. O que é a consciência pura? Nós estamos na primeira lei. Consciência pura é a potencialidade pura, ou o campo unificado, ou o vácuo quântico, ou a onipresença, Deus. Isso aí são tudo termos científicos, termos técnicos, para explicar que é Deus na situação. Deus é onipresente. Então como é que eu faço essa unificação? Nossa, eu estou pensando aqui até, por exemplo, essa questão do pessoal que curso assim, gratidão transforma. Só que a gratidão também é uma consequência disso tudo. Porque não adianta falar, eu sou grato. Gratidão é sentir. É sentir. Sentir. A compreensão leva à gratidão. Só a compreensão. A gratidão da boca para fora tem efeito zero. É lógico, né? A pessoa pode usar a gratidão se ela começar a agradecer por universo coisas que ela realmente é grata. Se ela sente gratidão por alguma coisa na vida dela, ela começa a soltar uma faísquinha aqui, uma faísquinha ali, mas aquilo ainda é muito pouco. Para ela sentir uma plenitude de gratidão, para sentir a beatitude, como o Deepak está falando aqui, né? Esta é a nossa natureza essencial. A nossa natureza essencial é constituída por potencialidade pura, por consciência. Ou seja, a gente é o próprio campo unificado inocente. Por quê? Porque está voltado para a vida externa,
para os desejos do mundo, para a ganância, para o eu primeiro, minha sala, minha pizza e minha Coca-Cola. Que se dane o mundo, que caia a casa. Tomara que o mundo acabe amanhã, né? Para eu morrer encostado no barranco. É um termo mais mineiro aqui pra gente, né? Quando descobre a sua natureza essencial e sabe quem de fato é, nesse conhecimento de si próprio, encontra a capacidade para realizar todo... Ai, como eu gosto quando eu pego um pedacinho assim. Vamos de novo. Esta é a nossa natureza essencial. A nossa natureza essencial é constituída por potencialidade pura. Quando descobre a sua natureza essencial e sabe quem de fato é, a pessoa descobre, sabe quem de fato ela tem que sentir isso 100%. Nesse conhecimento de si próprio, encontra a capacidade para realizar todos os sonhos, porque nós somos a possibilidade eterna, o potencial imensurável de tudo que foi, é e será. A Bíblia aqui de novo. É lindo isso. Tudo que foi, Deus sempre foi, é e sempre será. Porque é o presente, é o agora. E a cartolha. Então, quando o ser descobre isso, ó, nesse conhecimento de si próprio, porque ele anula o eu, não tem mais eu pessoal. Somos nós. Ele percebe, sente, vê e vive essa realidade. Depois de aprofundar o estudo e a meditação. E a reforma, né? O conhecimento da sombra, o desenvolvimento do superego e a neutralização do ego. Ó, nesse conhecimento de si próprio, encontra a capacidade para realizar todos os sonhos, porque ele sai fazendo. Não é que ele, agora eu vou manifestar aqui uma mala de 1 milhão. Vamos, perlim-pim-pim. Não é, ele sai fazendo, ele tem ideia, criatividade, força, vontade, saúde, alegria, paciência, compreensão, inteligência. É o todo agindo nele. Não, mas isso que você está falando é muito difícil. Não é muito difícil. Dá um pouco de trabalho, porque tem que sair da zona de conforto. Ó, a lei da potencialidade pura também se podia chamar a lei da unidade ou da beatitude. Tem algumas palavrinhas aqui que não se encaixam, porque eu acho que o livro não foi corretamente traduzido, porque aqui o ideal seria falar, a lei da potencialidade pura também poderia se chamar, mas tá aqui, também se podia chamar, então a tradução não está adequada aqui do livro, você percebe na hora, né? Então eu vou ler do jeito original aqui, ó. A lei da potencialidade pura também se podia chamar lei da unidade ou beatitude. Tá, eu pus grande aqui, vermelho. O que é lei da unidade? A unidade do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Né? Eu com Deus. Eu com todo. Como que a gente é um com todo, cheio de ego, cheio de egoísmo, cheio de sombra, cheio de implicâncias, cheio de julgamento. Então, a lei da potencialidade pura também se pode chamar lei da unidade ou beatitude. Então, beatitude é um estado de paz e graça. Então, a meditação leva a uma tranquilidade muito grande, mas para a pessoa melhorar a capacidade de abstração do entendimento disso, só um estudo seleto. Porque quando ela medita, ela tem que contemplar isso, ela tem que contemplar o entendimento dela, para usar o entendimento para substituir a loucura dos pensamentos, para depois começar a atingir o silêncio. E mesmo assim, lá no silêncio pode aparecer pensamentos que não tem nada a ver. Ela aprende a separar esse turbilhão que é o ego. Porque subjacente à infinita diversidade da vida se encontra a unidade de uma alma total e universal. Não há separação entre nós e este campo de energia. Então nós nunca estivemos separados do todo, né? Então a questão religião começa a perder o sentido. Vai religar como? Se a gente nunca teve desligado dele. É só entender a situação. Nossa, então eu já sou um com ele. Então como é que eu entendo isso? Meu filho, vamos entender o que é o trabalho com a sombra? Então, vamos entender aonde você faz espelho de sombra, aonde você se incomoda, aonde você sente raiva, o que é que você não entende.
Vamos ver quais são as suas dores e as suas frustrações? O campo da potencialidade pura é o nosso próprio eu. E quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, mais próximo nos encontramos do campo da potencialidade pura ou beatitude. Vou ler de novo aqui. A lei da potencialidade pura também se podia chamar lei da unidade ou beatitude, porque subjacente à infinita diversidade. O que é subjacente? Como pano de fundo, tênue, perene, ali junto, a mesma coisa. Subjacente é isso, tá? Porque subjacente à infinita diversidade, ou seja, independente das coisas parecerem diferentes, pessoas, objetos, indiferente disso, por trás disso tudo tem um campo que é uma coisa só, uma única energia, e é pura energia e puro amor. Então, subjacente à infinita diversidade, ou seja, as coisas diferentes, se encontra a unidade de uma alma total e universal. O que é isso aqui? Onipresença. O que é uma alma total e universal? É o próprio Deus, né? Não há separação entre nós e este campo de energia. O campo da potencialidade pura é o nosso próprio eu. Já pensou se Jesus Cristo descesse aqui para explicar essa situação? Será que não ia pregar ele na cruz de novo? Não, você está louco, você está maluco. Não tem nada a ver isso aí que você está falando. Pô, por isso que eu falo lá tem uma palestra que eu falo do Joel, né, uma palestra lá do grupo de palestra do Rotary, que eu falo o que são os escribas, fariseus, gentios, saduceus e publicanos. É todo mundo que nega o Cristo. Então quem são os negativos? Quem nega a onipresença. Essa ficha foi dura de engolir, já falei aqui para vocês. Nossa, então eu sou um negativo, e agora? Eu faço o que com isso? E quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, o que ele está dizendo e quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, que a gente vai começar a ter pequenos filetes, pequenos insights de paz e harmonia, a gente vai começar a interpretar a sombra devagarzinho, vai sentir raiva, vai interpretar de novo, vai passar por problema, é catarse. Aí uma hora ou outra vai sentir uma pazinha, são sinais. Não é sinal que tem um ser externo me dando sinal, não. É a própria pessoa que ela está entrando numa frequênciazinha, ela está fazendo interferência construtiva com a energia de amor do campo unificado, porque ela está se predispondo a entender a situação. Começou o processo de unificação, quando começa a ter esses insights. Só que, vez por outra, todo mundo tem alguma experiência, por minúscula que seja, disso na vida. Aí aquilo passa batido. Ah não, uma vez aconteceu um negocinho, um déjà vu, não sei o quê, e aquilo fica, por isso mesmo. Aí que a pessoa tinha que desconfiar e até as últimas consequências. Por isso que tem aquela frase, né? O Joel até fala disso, que aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E aquele que estiver disposto a perdê-la, salvá-la. Então o que é salvar a vida do modo humano? A pessoa quer se salvar a todo custo, ela quer agarrar na boia, me socorre, pelo amor de Deus, que socorro, eu preciso de ajuda. Esse ele está querendo respirar a todo custo. É o homem cujo fôlego está no nariz, nas ventas, como diz Joel, né? Então a gente não deve depender ou confiar no homem cujo fôlego está nas ventas. A gente deve confiar na onipresença. Então, e quanto mais possuímos a experiência da nossa verdadeira natureza, mais próximo nos encontramos do campo da potencialidade pura ou beatitude. Ou seja, quanto mais a pessoa estuda, pratica, medita, trabalha, compreende o outro o tempo todo, sem mandar a sombra de volta, porque enquanto não parar de mandar a sombra para fora, não tem trabalho nenhum com a sombra. Né? Lá no Debbie Ford, o efeito sombra com a Debbie Ford, no começo do documentário está escrito lá, né? O que é que a gente esconde? O que é que nos incomoda? Quando é que nós vamos ter a coragem de enfrentar isso? E o que é que vai acontecer quando nós fizermos isso? Só assistindo lá para ver, né? A experiência do eu, a autorreferência positiva,
significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos da nossa experiência. Podemos chamar de sentimento de completude ou segurança emocional estabilizada. Agora caiu a casa porque ele está dando aval para a psicanálise da alma, né? Segurança emocional estabilizada. Como é que vai desenvolver uma situação dessa? Por quê? Porque o processo de transferência contra transferência e trabalho com a sombra, que foi o que o seu Jung desenvolveu, não está sendo aplicado como deveria. Que nem tem aparecido comentário dentro da terapia de pessoas que falam assim: nossa gente, mas então parece que a gente não precisa ficar tanto tempo trabalhando o emocional assim? Não. A hora que entende o processo de transferência contra transferência, ego, superego, a pessoa passa para o campo da compreensão. As frustrações do passado não interessam mais. Ela resolveu o conflito. O que aconteceu ali? Mais de 50% de perdão de toda a vida. Olha quanto desatravancou do processo. Aí a pessoa está predisposta ao quê? Prosperidade, consequência. Agora, como é que sai uma explicação dessa? Sem negocinho aqui no ouvido. A não ser que eu pus um lá dentro, né? Um ponto lá, não. Ia falar uma bobagem aqui, mas deixa pra lá, né? Nossa, sabe? Pensando, tive 2 ensaios, assim, nem foi. Essa questão da manifestação, até assim um exemplo simples da mesa. Meu Deus do céu. Gente, essa questão de tudo. A gente começa a ter explicação, a gente começa a entrar em frequência com o todo. Nossa. Que coisa, não? Como é que a gente consegue compreender isso? Nossa Senhora. Lembra aquela aula que você falou que você ficou sentindo o cardíaco aí? Aham. Sentindo o cardíaco não é tendo um ataque não, tá pessoal? Ela ficou sentindo uma frequência no chakra cardíaco. Aqui, ó, agora na próxima aula, a gente vai parar por aqui hoje, na próxima aula eu vou pegar dessa última frase aqui, porque isso aqui precisa ser aprofundado, explicado com mais calma. Ele vai entrar numa questão aqui importantíssima, que é a autossabotagem, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto, ou seja, as pessoas estão tão voltadas para o externo que elas não conseguem o externo nunca. Perderam a experiência do real. Né? Lá na playlist, lá no canal no YouTube, o documentário Vácuo Quântico, a Caixa, é importantíssimo de ser assistido, pessoal. Eu assisti aquele documentário 8 vezes. Não porque eu não estava entendendo, não. Porque foi aprofundando, foi dando um prazer de assistir aquilo ali. Não assisti 8 vezes seguidas, tá? Demorou alguns meses para me assistir as 8 vezes, porque cada dia eu vi uma parte de meia hora, que são 4 partes de meia hora, aquele documentário, né? Ali a gente começa a ter noção da catarse coletiva que a sociedade está passando e o quão importante é o processo da meditação. Porque quem está falando de mecânica quântica aí, a maioria não está passando nem perto de falar de meditação. Então daqui a pouco o povo vai começar a perceber uma informação melhorada e vai selecionar melhor quem eles assistem, né? Só mais uma frasezinha. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. A gente sempre está procurando a aprovação do outro. Aquela frasezinha que tem lá no filme Revolver e também naquele Reflexões acerca do ego, né? Que diz que em todo jogo ou golpe existe sempre uma vítima ou um oponente. O truque é saber se você é a vítima, porque aí você se torna o oponente. Pô, então quem que é a vítima e quem que vai ser o oponente? É Reflexões acerca do ego. Procurem no YouTube. Negocinho para assistir 30, 40 vezes. Até entender. E o filme original é o Revolver. Quem que é a vítima? A vítima é o ego. Pô, mas se o superego é uma coisa melhor para chegar a perceber o self não é o inimigo. O superego é o herói da situação, é o arquétipo do herói, o superego. Então se o ego, tá parecendo o Clóvis falando agora, então se o ego é o algoz, quem é a vítima? É o ego também. O ego é tão burro que ele é vítima e algoz de si mesmo. Cria todo o caos na vida da pessoa. Então, quem que vai ser o oponente? O oponente é o superego.
É a centelha junto com o superego. Então, em todo jogo ou golpe, existe sempre uma vítima e um oponente. O truque é saber se você é a vítima, porque aí você se torna... Pô, eu sou vítima? Eu não quero ser mais vítima. Eu vou ser o oponente. Quem é o oponente? O superego. Como é que faz esse trabalho? Aí cada um tem que se virar, né? Pro ego, que é vítima e algoz. O que é o algoz? O algoz é o vilão. Ele é vilão e vítima de si mesmo. Que loucura é essa? É o inimigo interno. O inimigo se esconderá no último lugar que você procuraria. Júlio César, 75 a.C. Frase do filme Revolver. E o que é em todo jogo ou golpe? A vida é um jogo. Ou a pessoa dá golpes, ou ela está jogando. Quem que dá golpe? Bandido, salafrário, corrupto. Mas não é um jogo? Ele está jogando um jogo arriscadíssimo, né? Porque está acumulando antimatéria, piorando o karma dele. E do jeito que a coisa está hoje, as catarses negativas estão cada vez mais instantâneas. Então tem gente que começa a entender de mecânica quântica, ou então gente que entra num processo mais delicado e a situação piora. Por quê? Tem uma frase da Bíblia, né? Os espíritas gostam muito dessa também, que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então está dando informação. A pessoa de posse de mais informação, ela muda a frequência, porque aumenta a responsabilidade. Se aumenta a responsabilidade, o que acontece quando chega uma negatividade, uma contrariedade ou um problema? E ela devolve a sombra de volta para o outro ou para o problema. Ela devolve aquilo com muito mais força. Então ela recebe sombra, ela devolve sombra. O que vai acontecer quando ela devolve uma sombrinha? Volta um caminhão de sombra para ela. Acorda, desgraçado. Você não está sentindo dor? Tem exemplos. Eu explico para o paciente. Agora você começou a entender o trabalho com a sombra. Essa semana tem um monte de exemplo. Que comecei, tá vendo aqui? Agora você vai entender o trabalho. Agora você vai começar a soltar. Né? Mas... não dá nem para entrar no mérito da questão aqui, né? Olha como é produtiva a aula. Eu até acostumei já. Nunca dá para pensar, nossa, o que eu vou falar hoje? Nem passa pela minha cabeça um negócio desse, né? Então, hoje a gente termina por aqui, né? Foi a aula de número 3 do série especial Deepak Chopra. Né? E o trabalho está para ir para São Paulo. Quem tiver interesse em São Paulo de organizar o próximo trabalho em São Paulo, podem se manifestar, viu, pessoal? Podem entrar em contato que a gente já toma as providências para baixar em São Paulo quanto antes, né? E levar o atendimento presencial para São Paulo também, que já tem muita gente solicitando. Tá certo? Obrigado, Deise, por ter comparecido. Boa noite.